Ele não vai deixar a luz estourar. Porque por mais que você olhe a foto estourada, você vai conseguir tirar o estouro daquela foto. Escutem esse barulho. Parece que tá solto aqui dentro. Sabe quando você tem uma lente de zoom que você gira e ela distancia uma lente, um espelho do outro, na verdade um vidro do outro, né? Uma lente da outra? Isso é feito aqui dentro no módulo periscópico. Os smartphones topo de linha estão cada dia mais poderosos. Cada vídeo nosso aqui é um negócio mais louco que o outro. É uma bateria que, nossa, nunca vi um igual, ou é uma câmera super poderosa, enfim, estamos falando de várias marcas, de várias especificações, e a bola da vez é esse cara aqui, ó, Xiaomi 17 Ultra, com a parceria com a Leica, que já é de longa data. Bom, eu já falei um pouco desse cara, mas agora eu pude ficar uma semana com ele e a gente vai saber um pouquinho sobre o meu uso e sobre as configurações dele. Roda a vinheta. Para começar o vídeo, já quero pedir para você o seu like, por favor. O like é importante pra gente. Eu sei que você vai gostar do conteúdo. A gente gosta aqui de trazer as coisas nos detalhes, viu? Quem é velho vai pegar referência aqui, viu? Mas é isso, deixa o like, é importante pra gente. Clica aqui no like e inscreva-se já. Não é inscrito? Clica aqui para se inscrever. Já é inscrito ao Cebolinha, aí você clica para ser notificado de todos os vídeos, beleza? E é isso, vamos começar aqui no final do vídeo, você comenta o que você achou. Vamos fazer um unboxing rápido, porque na verdade eu, como eu disse, já fiquei uma semana com ele, então ele não é, digamos assim, ele não está lacrado, só pra gente dar uma olhadinha aqui na caixa mesmo, tá lá, ó, Xiaomi 17 Ultra, Leica, o Xiaomi HyperOS, que é o sistema operacional da Xiaomi, aqui também tem o nome do aparelho, Xiaomi 17 Ultra, igual aqui também em Hot Stamp, tá bom? Aqui na parte de trás não tem muita coisa diferente não, tá bom? Vou mostrar aqui para a câmera de cima, abrir ele aqui, ó, e aí a gente tem aqui, ó lá, ó, Xiaomi, beleza? Aqui é uma caixona bem grandona, vocês estão vendo aqui, beleza? Ó, ferramentazinha para você tirar a gavetinha de operadora, lembrando que ele é Dual SIM, então você pode colocar 2 chips físicos nele aqui, pelo menos é essa versão que eu testei. Aqui a gente tem o cabo que acompanha a unidade aqui, ó. Ó, tá aqui e tá aqui. Cabo USB tipo C, USB tipo A, como de costume os cabinhos da Xiaomi pelo lado de dentro são laranjinha, que é a cor da empresa lá. Laranja. Agora, essa unidade já dá para ver que ela veio da União Europeia. Por isso não tem carregador, pelo que eu tô vendo aqui, viu? Mas vamos chegar lá. Tá aqui, ó. Essa etiquetinha agora parece ser algo obrigatório, até para smartphones, que é a questão do consumo de energia. Bandeirinha da União Europeia aqui, então realmente é nota A. E aqui nós temos o que mais é a questão de... como é que chama isso aqui? Manual, se ninguém quer saber. E ele veio com uma casezinha, mas achei meio qualquer coisa, porque ela é acrílica e não é e ela, sabe, não é molinha não, ela é, enfim, assim, é legal que o botãozinho ele recolhe, entra aqui e tal, legalzinho, mas não sei se eu gostei muito não. E, finalmente, claro, ele tá aqui e como eu disse, ó, cadê? Não tem carregador não, tá? Não tem, não confundam uma coisa, na União Europeia, lá na Europa tem aquela coisa de, tem que vir tudo, eles falam de padronizar, não vamos confundir a questão de padronizar o conector, tudo tem que ser USB tipo C, esse cara aqui, mas não quer dizer, não é que é Procon no sentido de tem que vir com o carregador, isso está sendo obrigatório com muitas aspas, né? No Brasil, porque a Apple não faz o que tem que fazer. Já levou multa lá e tal, a Samsung faz, as outras marcas que vendem no Brasil mandam com carregador, mas na Europa não é obrigado não. Não, mas antes vamos dar uma lidinha aqui, ó, nas especificações, tá aqui, ó, Leica, 1 polegada, que é o sensor principal aqui, isso não é novidade, tá? A Leica já tem essa parceria com a Xiaomi. Eu acho que esse sensor de 1 polegada já está desde o Xiaomi 15, salvo engano, tá? Salvo engano. Não sei se é do 15, mas acho que é do 15 sim. Então tá lá, ó. 1 polegada.
A lente periscópica, a telefoto deles aqui, ó, ela é de 200 megapixels, que também tem sido uma tendência. Já mostrei o Oppo esses dias aqui. E as marcas agora estão trazendo mais megapixels na lente periscópica ou a telefoto, né, a teleobjetiva, com uma distância focal variável entre 75 e 100 milímetros, tá bom? Como assim? É porque ela é ótica mesmo, você pode mudar, como se tivesse uma lente dessas que você pode mexer lá dentro. Vocês vão entender, calma aí, calma aí. Snapdragon 8 Elite Gen 5, que é o último lançado pela Qualcomm e é o mais fortão, né, da atualidade. A tela tá aqui, ó, 6.9 polegadas, Dynamic, né, aquela LTPO, 1 a 120 Hz de tela de refresh rate, ou seja, a atualização de quadros variável. Pode ser de 1, quando você está naquele modo leitura, até 120, que é uma coisa mais fluida, tá bom? E tem mais outras coisas também da tela. Bateria de 6.000 mAh, vou falar dela também, de silício carbono, tá? Carregamento com fio de 90 watts, Hypercharge, que é o nome da carga rápida da Xiaomi, e de 50 watts sem fio, beleza? E o sistema operacional é o HyperOS, como eu já comentei. Vamos tirar agora aqui, para vocês verem o tamanho do bitel. Não tem que tirar por cima, que é melhor, tá? Obviamente, vou tirar esta marmotice aqui, que isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Mas olha que bonita essa cor aqui. Uma cor que lembra pedra, né? Na verdade, o Xiaomi 17 Ultra, ele tem na cor preta, na cor branca, e nessa cor verde aqui, ó, que tem uma textura, fora esse adesivo que fica aqui, a gente vai dar uma limpadinha, mas tem uma textura de pedra, não sei se aqui em cima talvez dê pra ver melhor assim, ó. Parece realmente que é uma pedra, alguma coisa assim, sei lá, granito, mármore acho que não, mas ardósia. Eu sou ruim de pedra, mas é isso. Eu sou meio louco de pedra. Bora lá, vamos dar uma ligadinha nele, como eu disse, já estou usando faz uma semana, então ele já está configurado aqui. Apertar o botão de liga e desliga, a gente já vai ver aqui a mensagem aqui, olha lá, ó. Android, a logo da Xiaomi aqui e logo ele vai iniciar, que já deu aquela vibradinha básica quando você inicia o aparelho. Tá lá, ó, gente. Essa tela aqui, como eu disse, 6.9 polegadas, é grandona mesmo, né? Então é o tamanho da tela, por exemplo, do S26 Ultra ou do iPhone 17 Pro Max, enfim. É uma tela que tem 68 bilhões de cores, tá bom? Brilho da tela, 3.500 nits de pico. Aí, gente, só para falar, outras marcas ganham, tá? O pico de outras marcas aí é de 6, 7 mil nits. Aí nesse ponto a Xiaomi não ganha tanto, tá? Com relação à proteção da tela, eles têm digamos, uma marca própria, a lá Apple, né? A Apple tem o Ceramic Shield. Aqui eles chamam de Xiaomi Shield Glass 3.0. É o nome. Diz que a proteção aqui é super eficaz, muito intensa, tudo mais e tal, mas fica naquela, quando se quer batizar um negócio, você não sabe exatamente a especificação. No caso aqui da câmera da parte de trás, aqui, desse vidro aqui, aí é o Gorilla Glass 7i, tá? Então que eles já avisaram que aqui é o Gorilla Glass 7i, beleza? Então é isso. A tela aqui, eu já falei, a tela parece ser de muito boa qualidade mesmo, tá? Tem DCI P3, que é aquele standard da indústria e tudo mais, Dolby Vision, HDR10 Plus, então isso tudo está contido aqui nessa tela. E vamos agora falar sobre a bateria desse cara aqui. Vocês viram que eu falei que a bateria dele é de 6.000 mAh, tá? 6.000 de silício carbono. Isso porque o corpício dele aqui, ó, tem 8,29 de espessura, 8 milímetros, 0,29. Então, bem menos do que 1 centímetro e menos do que, por exemplo, um iPhone, um Pro Max, que é maior do que isso, tá? O próprio Pro é maior do que isso. E o que chama a atenção é que, por mais que essa câmera tenha um sensor de 1 polegada, o módulo não é tão maior, ó. Eu vou deixar ele
aqui para vocês verem no detalhe, tá vendo aqui, ó? O módulo, é óbvio que ele não é pequeno, não estou dizendo que ele é pequeno, mas eu já vi módulos muito maiores e ele é um módulo meio que num platô só, né? E a gente já vê às vezes módulo que uma coisa está maior, ou tem um módulo em cima do outro, ou às vezes o módulo é da mesma espessura da câmera, do corpo do aparelho, desculpa. E aqui não, ele não é pequeno, deve dar mais ou menos metade ali do corpo do aparelho, mas é isso, ó. Para a câmera que ele tem aqui, o módulo até que tá bem ok. Então é isso, por conta dessa espessura aqui do corpo que eu falei, eu acho que uma bateria de 6.000 mAh tá bem ok, mas ainda perde, por exemplo, pro Realme GT8 Pro, que tem 7.000, e pro Oppo Find X9 Pro, que tem 7.500. Então, eu estou comparando só com topos de linha aqui, tá? Ah, mas aquele outro, o A não sei o que lá, ou o próprio Poco, que é da Xiaomi, tem 7.000. Não, gente, eu tô comparando com topos de linha, porque geralmente os topos de linha não trazem tanta bateria assim, e temos agora alguns no mercado do final do ano para cá que tem, que eles têm agora nas suas especificações baterias que são muito parrudas. Com relação ao corpo e à resistência, nós temos aqui um alumínio de alta resistência, tá? O aparelho ele é muito bem acabado, quero deixar isso claro que é impressionante, assim, tipo, o acabamento do aparelho, a textura, ele tem uma textura diferente, tá? Que chama a atenção mesmo pela qualidade no acabamento. É resistente à queda, né? É drop resistant. E também tem resistência com relação à certificação IP. Ele é IP68. O que é curioso também, porque a gente escuta muito falar hoje de IP69, IP69K, o próprio Poco X8 Pro acaba de ser lançado por eles, é IP66, 68, 69 e 69K. Comentei aqui do Oppo também, do Oppo Find X9 Pro, que é IP68 e 69. Esse cara aqui é IP68, ou seja, suporta até 1,5 m de profundidade, até meia hora debaixo d'água, mas, por exemplo, não é 69, que suportaria jatos, né, pressão de água aqui, ou, por exemplo, temperatura já é até 80 graus no caso de líquidos, né? Não é o caso. Então aqui, IP68. Só estou tentando trazer, não como um defeito, mas para vocês entenderem como é que está o mercado em volta dele aqui. Vamos falar das câmeras agora, e é óbvio, a gente tem muita coisa para falar. Ó, vou colocar um reflexo aqui para vocês verem que, olhando assim com esse reflexo monstruoso, nós temos 4 sensores, mas não se enganem. Na verdade, aqui nós temos 3 câmeras e um sensor de profundidade, o TOF, que é o Time of Flight, né? Esse sim, um sensor de profundidade. Aqui nós temos uma lente principal, que é uma lente de 50 megapixels, e as empresas hoje estão colocando 50 na principal, o que é muito mais acertado. Eu tô falando isso em outros vídeos, tô falando isso de outras marcas, para não parecer que é uma marca só que tá fazendo isso, tá? 50 megapixels na principal, diafragma de 1.67, ou seja, 1.7 é o diafragma, tem OIS, estabilização ótica de imagem, e tem abertura focal de 23, mas faz 28, faz 35 milímetros, como eu vou mostrar aqui, tá bom? E o sensor de 1 polegada, como eu já falei. Então o sensor aqui, ele salva bastante, porque quanto mais próximo a esse número 1, geralmente você vê 1 sobre 1.23, 1 sobre 1.56, então você vai vendo que o sensor ele é menor do que 1, né? Porque você tem que dividir isso daí. Agora, se ele é de 1 polegada, é porque ele tem um sensor maior, onde entra mais luz. O diafragma não é dos melhores, não é 1.4, por exemplo. Não é ruim, não. 1.7 não é ruim. Mas um sensor maior, entra mais luz. Então você consegue fotos melhores com um sensor grande. Isso é uma grande vantagem, além toda da calibragem da Leica, que é muito famosa, tem cores vibrantes, que não é tão saturado, por exemplo, igual as fotos que a gente faz com a Samsung, por exemplo. Vamos falar agora da Ultra Wide, que é a ultra angular, também de 50 megapixels, com um diafragma de 2.2, tá? Um diafragma até que ok para uma ultra angular, com um destaque que ele tem uma distância focal um pouco mais aberta. Geralmente, para ser ultra angular, tem que ser de 16 milímetros para baixo. Então a gente vê muitas câmeras, a grande maioria tem 16 milímetros, algumas têm
15, esse que tem 14. Então ele tem 14 milímetros, tanto é que a ultra wide dele não é 0.8x, é 0.6x. Então ele realmente pega um pouco mais aberto por conta dessa lente de 14 milímetros, tá bom? Agora sim, eu quero mostrar aqui ó, o reflexo para mostrar essa quadradona aqui, ó. Essa daqui é a lente telefoto, é a teleobjetiva, que é uma lente, na verdade, periscópica. Aqui são 200 megapixels, tem OIS, estabilização ótica de imagem. Então, os megapixels, os maiores, estão aqui com a estabilização ótica e vai até a 120x, combinando o óptico com o digital. Estou falando de zoom aqui. Mas nós temos aqui uma distância focal lente entre 75mm e 100. Isso por quê? Porque ele tem um zoom aqui dentro, ele tem, dentro desse esquema aqui de lentes dele, tem um zoom óptico real. Aquele zoomzinho que ele mexe na lente lá dentro. Sabe quando você tem uma lente de zoom que você gira e ela distancia uma lente, um espelho do outro, na verdade um vidro do outro, né? Uma lente da outra? Isso é feito aqui dentro no módulo periscópico, como vocês estão vendo aí agora. Uma lente periscópica, a luz bate e vai para lateral, para não ser grande na profundidade. Então a luz bate e lateralmente ela mexe entre 3.2x e 4.3. E graças a isso que eu acabei de comentar, que vocês viram aí, que é um negócio realmente físico, eu até pedi para desligar o ar aqui. Vamos ficar em silêncio, vocês vão ouvir um negócio agora inacreditável. Parece que o telefone tá com problema. Olha não, escutem esse barulho. Parece que tá solto aqui dentro. Justamente por conta desse módulo, dessa coisa do zoom óptico ali, que ele realmente tem ele tem que ter essa pecinha solta, que não é bem solta, né? Ela tem que ter esse movimento na peça aqui, que chama muita atenção, né? Mas que assusta você mexer com o celular pra cá e fazer mas tá quebrado. Olhando aqui, ó, nessa de cima, vocês vão ver que entrei aqui na câmera, no modo foto, olha como tem o 0.6, que é o que eu falei da ultra wide. Então a gente tem aqui, ó, 0.6, tá bom? Que é sempre 14 milímetros. Aqui, 1x, e se eu clicar uma vez aqui vai aparecer 28, depois mais uma vez 35, que ela fica 1.5, tá vendo? Ela vai ficando diferente, porque no 1x mesmo é 23, ó. 23 milímetros é 1x. Cliquei mais uma vez, 28 milímetros é 1.2x e 35 milímetros é 1.5x. Aqui é o 2x. Agora, perceba que tem um tracinho aqui do 3.2 para o 4.3. É justamente esse é o intervalo do zoom que eu falei que ele é físico, tá bom? Eu venho aqui, ó, eu tenho esse gapzinho, que aqui, ó, eu consigo mexer. Vocês estão vendo aqui que do 1 pro 2 é de um jeito, mas na hora que chega aqui no 2, no 3.2 até o 4.3, ele mexe lá dentro. Com relação à câmera frontal aqui, a selfie camera também tem 50 megapixels, diafragma de 2.2, tem HDR e tem a distância focal de 21 milímetros com autofocus, tá bom? Grava vídeo 4K, enquanto que o conjunto traseiro faz até 8K, vídeos em até 8K. Aliás, por falar em vídeo, eu gravei o conteúdo vertical que eu fiz do lançamento do Poco X8 Pro com a câmera frontal desse cara aqui. Vocês estão vendo aí a qualidade aí mais ou menos, não vou ficar soltando o áudio, até porque o áudio eu gravei com um microfone conectado nele, mas vocês estão vendo aí, essa é a qualidade do 4K 30 FPS frontal dessa câmera aqui do Xiaomi 17 Ultra. Por falar na câmera frontal, vou plugar aqui o carregador para vocês verem que tem também uma ilha dinâmica lá, ó, que chama Hyper Island. Tá vendo aqui? Então, é isso. Tem outras funções aqui também. A Xiaomi já usa também
Aliás, todo mundo tá usando a ilha dinâmica, né? Agora eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que para mim foi uma novidade, que eu descobri lá em Barcelona, na MWC. Aliás, eu não comentei no começo do vídeo, tô comentando agora. Nós já fizemos um vídeo mostrando o lançamento desse aparelho aqui, global, que foi na Mobile World Congress, começo do mês de março, em Barcelona. Ele foi apresentado primeiro para a China, né? Depois ele foi lançado globalmente lá na MWC, né? Com preço em euro e tudo mais. E agora estamos aguardando o lançamento Latinoamérica, que deve ocorrer agora. Já deve, ou já ocorreu depois desse vídeo aqui, mas deve estar para ocorrer. E não sei quando vai ter o lançamento do Brasil, se é que vai ter, tá? Se é que vai ter. Mas o fato é, para você que não viu aquele vídeo, convido a você ver o vídeo. Vocês estão vendo aí imagens, eu mostrando o Xiaomi 17 Ultra lá no stand da Xiaomi, lá em Barcelona. E lembrar vocês que existem dois modelos. Ambos são assinados pela Leica. Ambos são o Xiaomi 17 Ultra, só que tem um que ele tem um outro nome de batismo, é o Lights Phone. É um Lights Phone. Basicamente, ele tem a mesma configuração, mesmo sensor, mesmas câmeras, mesmo quase tudo. A diferença do Lights Phone, como vocês estão vendo aí, ele tem uma coisa meio frisadinha nessa lateral aqui, tá? Então o grip aqui é um pouco diferente. Aqui, em vez do Leica estar assim na vertical, ele está na horizontal. Aqui nesse cantinho aqui, ó, tem uma logo, em vez de estar o Ultra, como vocês estão vendo aqui, tá Ultra, né? Olha lá, Ultra, ó. Em vez de estar esse Ultra aqui, ó, tá a logo da Leica aqui. E principalmente, nesse Lights Phone, a gente tem a diferença que ele tem uma coroa giratória aqui, ó. Ao redor do módulo aqui de câmera, você pode girar e atribuir função. Tipo, ajustar o zoom. Você pode internamente, via software, ajustar, escolher a função dessa rotação aqui ao redor do módulo. Essa é a diferença da versão Lights Phone para a versão Ultra normal aqui, tá bom? Só para vocês saberem. Agora, o que ambos têm, que eu achei muito legal, é um novo tipo de HDR, chama LoFiC. LoFiC HDR. Confesso a vocês que eu não conhecia até então, ali me explicaram, depois eu fui estudar um pouco mais o que é o LoFiC HDR. Primeiro precisamos entender o que é o HDR. O HDR é justamente o alcance do raio dinâmico, né? High Dynamic Range. Então, a gente tem o melhor dos mundos. O HDR é: você tira uma foto, o sistema tira mais de uma foto e aproveita o melhor dos mundos. Porque às vezes o céu tá azul, mas a tua cara tá escura. Ou a tua cara tá boa e o céu tá escuro. O HDR, ele pega o melhor dos mundos. Ele pega o teu rosto com a melhor qualidade de luz, o céu com a melhor qualidade de luz, os elementos da foto com a melhor qualidade e vai te entregar um arquivo, só que juntando informação de vários arquivos. O LoFiC HDR é um pouco diferente, que é o que esse cara aqui faz. Ele vai gerar um arquivo com muito mais dados, com muito mais carregado de informações, e aí esses dados, por exemplo, vão evitar uma foto, por exemplo, você tira uma foto num lugar que a luz está estourada demais, porque ele é como se fosse um HDR focado na luz. Ele não vai deixar a luz estourar, porque por mais que você olhe a foto estourada, você vai conseguir tirar o estouro daquela foto, porque tem tantos dados incluídos naquela imagem que você consegue, mesmo posteriormente à foto batida, você vai lá e consegue na exposição tirar aquele estouro. Vamos ver o trecho que eu fiz lá em Barcelona. A gente tem uma foto que foi tirada no modo, na verdade, esse modo LoFiC fica ligado o tempo todo, entendeu? E aqui a gente tem uma parte que tá muito clara, tá vendo aqui, ó? É uma foto da cidade. Ele vai mexer, tá vendo aqui, ó? Tá estourado, tá claro pra caramba. Aqui não é uma edição que você tá colocando uma sombra, não. Você vai mexer nos dados da imagem. Vamos lá. Ele vai fazer agora, ok? Olha lá, ó. Na exposição. Tá vendo aqui, gente? Ele tá tirando a entrada de luz. Olha só que coisa mais incrível. Então não é uma edição
que você está fazendo numa imagem que está pronta, você está mexendo nela depois de pronta. Não, você está mexendo nos metadados da imagem. Isso aqui é antes de mexer na exposição e depois que você mexe. Realmente é impressionante. Para você habilitar isso, vamos lá, eu estou aqui no aplicativo da câmera, vocês devem estar vendo aí na captura de tela, certo? Se eu quiser, na parte de foto, tem que ser sempre um X e tem que estar sempre no 23mm. Eu vou voltar aqui, ó, pro 23. Sempre um X, distância focal 23mm. O Low-Fic já tá ligado automaticamente, tá bom? Se eu quiser fazer uma foto lá, tudo mais. Lembrando que você tem muitas configurações aqui, né? Você pode vir aqui, ó. Olha lá, Leica estilo autêntico, vibrante. Você tem mais configurações aqui, ó. O HDR, ele está aqui funcionando. Eu poderia até tirar se eu quisesse, mas não é o caso, né? Aqui, o que eu quero é o HDR, né? Resolução da foto, 50 megapixels, por exemplo, né? A gente tem aqui a proporção, marca d'água, super macro, além de outras configurações aqui também. Como, por exemplo, olha aqui, ó. Tem mais coisas aqui, né, gente? Se eu quero o formato da imagem, que é essa, economiza um pouco mais de espaço, tudo mais, mas tem também a possibilidade de eu vir aqui no Pro. Aqui no Pro, nós estamos aqui no modo foto agora, eu posso alternar se eu quiser, tá? No modo Pro, eu vou configurar as coisas separadamente, né? Aqui o shutter speed, né? A velocidade do obturador, a exposição, o ISO, o balanço de branco, o autofoco. A gente tem aqui vários controles, mas para vídeo, se eu vier aqui no modo vídeo, ó, vou mudar aqui para o modo vídeo, tá aqui, ó, vocês estão vendo esse botãozinho aqui, ó, Low-Fic, e tem o LUT também. Eu fiz um teste de noite, tava lá em Minas, passei a Páscoa lá, tava de noite, e eu mostro para vocês, tanto ativando o Low-Fic, como também escolhendo o LUT, porque quando você coloca no modo log, aí quando você põe no log, fica uma imagem lavada, vocês sabem disso, né? Aí você pode colocar o LUT só para você ver como é que vai ficar. Escolhe o LUT ali, um 709, por exemplo, você vê como é que vai ficar. Ou um clássico, enfim, você escolhe ali para você ver como vai ficar, mas no final o arquivo vai ficar log, vai ficar lavado. Ah lá, eu tô aqui no modo Pro e escolhi 4K, 30, né? Vocês estão vendo aqui que eu posso ativar ou desativar a estabilização de imagem. Aqui, gente, eu posso escolher Dolby Vision, vou lá e escolho Dolby Vision, beleza. Mas se eu escolher o log, cancela o Dolby Vision. Olha lá, eu escolhi o log, Dolby Vision cortadinho, por quê? O log é a imagem pura, tá bom? Em cima tem o Low-Fic, ali ó, o Low-Fic, ó. Eu vou escolher o Low-Fic, olha lá, vídeo Low-Fic Ultra HDR ativado. E eu posso escolher o LUT que eu quero. O LUT tem o 709, eu posso mudar depois, se eu quiser, para o clássico, que é ali do lado, uma imagem mais fria ou quente, né? Eu vou deixar aqui no 709, que é o que eu acho mais legal. Tá vendo aqui, ó? Com o Low-Fic ativado, o LUT, então eu tô aqui gravando em log e já tô gravando, olha lá, ó. E aqui, essa aqui é a BYD Shark, né? Eu tava lá em Machado, lá no sul de Minas. Isso aí, gente, eram umas 3 horas da manhã, viu? Então eu quis mostrar, assim, que tinha umas áreas da rua que estavam com iluminação pública, né? E as áreas, para vocês verem como é que tava, iluminação de algumas casas. Ali em cima, lá, ó, tava bem debaixo de um poste. Para vocês verem a diferença, né? De onde incide luz, onde não incide, tudo mais e tal. Tem o histograma aqui do lado, é com bastante informação mesmo, né? A ideia aqui é ser realmente uma câmera cinematográfica. O balanço de branco ali, ele tá, para esta temperatura de cor tava ok, tava 4,450. E é isso. Fiz um videozinho rápido ali só para mostrar mesmo as possibilidades de você ter o Low-Fic ativado e o LUT, né? Lembrando que vocês viram a demonstração que foi feita lá em Barcelona, do rapaz mostrando, ali ele estava editando dentro do Lightroom, tá? É o Lightroom que ele estava usando para mexer na exposição daquele ponto mais estourado de luz lá. Eu até fiz alguns testes, vou até entrar aqui no Lightroom, também tem ele aqui, como vocês estão vendo, aí ó, vou entrar aqui ó, o Lightroom, se eu ver aqui em galeria, tem algumas fotos do aparelho, tem algumas que eu fiz em RAW, tá vendo aqui ó,
em RAW e tudo mais e tal. Aqui eu até poderia mexer, sabe? Alguma que tá mais estourada, tudo mais, mas nenhuma chegou a estourar a ponto de eu... dela esconder alguma informação. Às vezes era só a luz mesmo, naquele lugar que eu estava, entende? Mas aqui a gente tem umas fotos que estão bem equilibradas. Aqui, obviamente, tirei uma foto meio absurda, porque eu tirei da própria luz, tirei mirando pra luz, né? Aqui tem luz, cor, enfim, mas vamos voltar aqui pra luz, que é o que nos interessa. Então, se eu mexer aqui, óbvio que toda a exposição da foto vai mexer, certo? Mas eu consigo ver, por exemplo, olha lá, ó, a lâmpada. É óbvio que eu estou aqui, veja bem, a foto original tá assim, ó, tá estouradona, certo? Eu tô mexendo aqui, ó, eu consigo ver o desenho da lâmpada. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando aqui, tá? Mas é óbvio que eu tô escurecendo a exposição toda da imagem aqui, certo? Aqui, inclusive, ele salva, né? Quando você mexe na foto aqui, ele salva para as fotos que você alterou no Lightroom. Mas você tem aqui fotos, por exemplo, em RAW, que aí você tem muito mais informação, que tem uma foto em RAW, né? Que ela é muito maior, tudo mais. A própria extensão é outra. Enfim, você vai ter muito mais informação que você pode mexer aqui dentro do aplicativo Lightroom e no próprio aplicativo da Xiaomi também, tá? Aqui tem outras fotos que não são RAW também. O vídeo in log tá aqui também, né? O vídeo log tá aqui, ó lá, ó. Lavadona a imagem, ou seja, mesmo que eu gravei com o LUT em preview, o vídeo in log, inclusive, o perfil que eu usei não tá aqui, tá vendo? Ó, perfil ausente. Então não adianta eu ter o preview lá se eu não tenho. Eu tenho que carregar ele aqui, o LUT aqui. Vamos seguir aqui nas especificações, entrar aqui em configurações sobre o telefone, né? Xiaomi HyperOS, nome do dispositivo. No armazenamento é o seguinte, na verdade ele tem 512, mas ele tem 16 GB de expansão do armazenamento. Tá até aqui, ó. Extensão de armazenamento UFS, tá aqui, ó. Mais 16 GB de RAM. Então dos 512 vai para 528. Por isso que ele fala aqui, ó, que ele tá usando quase 80, ainda falta 455 do total de 528. Lembrando que 512, essa versão também é de 1 TB. E ele tem 16 a mais para não comprometer isso daqui, ó, da RAM. Você pode ter 16 GB de RAM, ele tá aqui com mais 6 GB de RAM, tá vendo? Então você pode expandir a tua RAM pegando emprestado do armazenamento e ele tem extensão para isso, então não vai comprometer. Mas você pode ir até 16, olha lá, ó. Tá com 6 ativado, mas você pode ir até 16. Então uma coisa acaba compensando a outra, né? Ele tem uma extensão de armazenamento, que é de mais 16, e você pode usar até 16 do armazenamento. No final das contas, você acaba podendo usar 16 mais 16, que são 32, olha lá, ó. Reinicia para o negócio funcionar, e ainda vai sobrar 512 de armazenamento. E já que falei de memória RAM, e já comentei aqui que ele tem o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, bora fazer um benchmark aqui de CPU no Geekbench 6, ó, acabei de instalar ele aqui, ó. Autorizar aqui, aceito, tarará, tá aqui, ó, o código Xiaomi, é o código que ele entende aqui, Qualcomm ARM V8, que é o Elite Gen 5, 6 core, num cluster 1 e 2 core no cluster 2, que totaliza os 8 núcleos aqui. CPU benchmark, vamos rodar? Vamos rodar. Então, rodando. E tá lá, 100%. 3.493 pontos no single core, né? O score, né? A pontuação. E 10.212 no multicore. Muito bem, então tá aí, essa é a pontuação do Xiaomi 17 Ultra. Aqui tem um pouco mais de informação. A informação aqui da memória é 16, né? Porque ele considera a física. Ok? Aqui single core your devices. Tem alguns outros, o próprio Xiaomi 15 aqui, ó. Perdendo o S25, o 25 aqui na Ultra. Perdendo. E por aí vai. Então nós temos algumas comparações, bem como
do multicore também, né? Comparando aqui, mas aqui nós não temos dados, por exemplo, de S26 e tudo mais. Eu já até fiz em outro vídeo, mas agora não me lembro de cabeça. Mas é isso, temos aqui então os resultados de benchmark. Vamos agora testar resultados para GPU no 3D Mark. Bora lá. Vamos testar aqui o SolarBay Extreme. E já vou colocar ele aqui na posição para vocês acompanharem. Vamos ver. Como é que tá esse cara aí? Vamos lá. E é isso, um minutinho depois, temos aqui os resultados. SolarBay Extreme. A pontuação deu 1113, tá? A média aqui de FPS 7.78. E aqui nós temos comparação com outros dispositivos aí. Xiaomi 14. Olha lá. O curioso é que ele está falando que o seu score é melhor do que 100% dos resultados que vieram do S24. Mas também S24 já não, né, do próprio 14 também. Então aqui ele tem uns resultados meio antigos aqui que para nós não é muito interessante, tá bom? Mas está dizendo que ele é 51% melhor do que todos os dispositivos. Eu gostaria de saber quais que ele perdeu, né? Porque ele está com o último processador aqui que foi lançado, né? Ó, nessa tela aqui tem os meus resultados do SolarBay Extreme. Eu fiz 2 vezes, ó, a diferença foi mínima, 1113 e 1119. Também fiz o Wildlife, mas o Wildlife ele é mais simples, né? Porque o SolarBay, ele tem Ray Tracing, né? Então você acompanha ali o reflexo do sol e tal. Ele exige muito mais da máquina, tanto que ele, quando você abre aqui, ó, ele tem um frame rate aqui baixíssimo, né? 7.78, enquanto você vai nesse outro aqui, ó, Wildlife, ele dá topo mesmo, ele tem um frame rate de 89, aqui dá até maxed out, mas a 172 FPS, então assim, é outro patamar, né, assim, ele ficava o tempo todo em 110, 115, 120 e tudo mais, e aí o número aqui é muito alto, mas a gente pode vir aqui na comparação, você escolhe qual você quer aqui, ó, o SolarBay, cadê? SolarBay Extreme, tá aqui, ó. Geralmente os dispositivos da Apple têm GPUs melhores mesmo, tá? A gente já testou algumas vezes, então os da Apple aqui, aqui a gente está testando GPU, né? E aí a gente tem aqui, ó, o Realme GT8 Pro tá com uma boa pontuação aqui, eu lembro que eu tenho vídeo dele aqui no canal. O Vivo X300 Pro que acabou de lançar, eu mostrei o Ultra inclusive esses dias. Ó o Oppo Find aqui X9 também, ó. Tá? Então a gente tá mais ou menos nessa faixa aqui, ó, do 1200, por aqui, mais ou menos, tá? GT7 também. Então o número tá perto desse aqui, ó. No caso de GPU, né? Para terminar, vamos trazer um pouquinho mais de especificações aqui, de informações para vocês. Vamos falar de microfone, ó. Isso aqui, esse furinho aqui é um microfone, viu, gente? Então ele tem um microfone aqui, um em cima e 2 embaixo. São 4 microfones que tem neste produto aqui, pensando, obviamente, na claridade quando você estiver fazendo chamada, né? E também para você que produz conteúdo poder captar com qualidade também, tanto fazendo no modo selfie, como fazendo também com a parte traseira aqui, esse microfone dedicado. Tem infravermelho também, que eu sei que tem uma galera que sente falta, tem infravermelho também, tá bom? E eu já falei aqui da bateria, falei que carrega por 90 watts com cabo, 50 watts sem fio, mas também tem carregamento reverso com cabo de 22.5 watts, ou seja, com essa bateria você consegue carregar outros dispositivos com cabo, 22 watts e meio, e sem fio também carregamento reverso de 10 watts. Sistema de resfriamento Ice Loop, que é o nome que eles não gostei do nome, Ice Loop. Por quê? Ele é como se tivesse 2 camadas. Também está presente no Poco X8 Pro, tá? Falei também lá no vídeo do Poco X8 Pro. Então ele tem um esquema que o ar quente passa por cima e o ar frio passa por baixo, nesse sistema Ice Loop de 2 camadas, o que faz com que ele não esquente tanto, né? O resfriamento seja mais
eficiente. Por fim, quero mostrar para vocês uma coisa que eles mandaram, que é esse kit de fotografia, tá bom? Existe um outro que é mais poderoso, que eu mostrei lá no vídeo também lá da MWC, mas rapidinho aqui, ó, mostrar aqui nessa câmera de cima, a cor não combinou muito, tá bom? Mas esse kit aqui de fotografia é uma case, então vocês estão vendo aqui, ó, é uma casezinha, tá bom? Aqui tem até uns conectores, tá vendo aqui, ó, E temos, obviamente, por ser uma case, os botões aqui para você apertar, mas temos dois botões diferentes. Um para fazer vídeo e outro para tirar foto. Mas, basicamente é isso. Você vai colocar ele aqui, ó, que ele vai esconder o verde. Aliás, são 3 cores esse produto, tá? Disponível hoje o Xiaomi 17 Ultra tem preto, branco e esse verde que chama Starlit Green. Starlit Green. Mas tá aqui, certo? E aí, ó, aqui dentro tem uma bateriazinha pequenininha de 270 mAh. Aí você fala, pra quê? Não serve para carregar ele. Essa bateriazinha é para o negócio funcionar, porque ele vai conversar com esta case. Ele vai conversar, então ela tem que ter uma bateriazinha para o negócio funcionar. E aí você vai usar esse botãozinho para você filmar e esse outro para tirar foto com o nível de foco, né? Ele tem como se fosse 2 estágios. Apertou um pouquinho, ele foca, apertou mais fundo, ele tira a foto. Basicamente serve para isso. Esse daqui não gira, o outro acessório que existe, aí sim ele vai girar aqui, muito mais útil pro outro telefone, que é o Lights Phone, mas ele tem uma bateria, esse outro, de 2.000 mAh, que é ótimo, que ele vai acrescentar dos 6.000 com mais 2 vira 8.000, aí fica show de bola. E também tem, além do botão de REC e de tirar foto, o obturador, também tem um seletorzinho aqui para você ajustar o zoom, né? E também um mode, uma rodinha de mode, que você pode ir alternando pelos modos que você quer, Pro, vídeo, foto, etc. É isso, meus amigos, esse produto já foi lançado na China, esse produto já foi lançado globalmente, como já falei. O valor dele, lá na Europa, porque lá eu estava, ele vai girar em torno de 1.400 euros, é caro, produto caro, mas é um produto que traz bastante especificações poderosas, principalmente para quem gosta aí de fazer uma foto diferenciada. Tem aquela função Low-Fic que eu falei, que é uma função que eu nunca tinha visto em outro smartphone, tá? Serve tanto para vídeo quanto para foto, é como eu falei aqui. Aí vai de cada um. Leica, eu sei que tem muita gente que adora Leica, então tá aí. Gostou, não gostou? Vai vir pro Brasil? Não sei. Espero que sim. Espero que no momento desse vídeo postado ele já tenha sido lançado para a América Latina e aí saberemos o preço dele para o nosso mercado aí. Ainda Brasil não. Quando que será lançado no Brasil? Não sei. O que você achou? Agora sim é o momento de você deixar o seu comentário. Espero que você já tenha deixado o seu like, né? Acho que sim. Não deixou o like ainda? Não, deixa o like. O like é importante. Já se inscreve, pelo amor de Deus. Clica no sininho para ser notificado dos vídeos. Outra coisa, considere tornar-se membro, porque os membros podem assistir gravação de vídeo, gravação do Loopcast e vem muitos produtos por aí. Outra coisa, eu quero convidar você a preencher a nossa pesquisa. Estamos fazendo uma pesquisa, QR Code deve estar na tela em algum lugar aí. Pesquisas, tomara que você ainda esteja a tempo de preencher. Se não estiver vendo esse vídeo depois, talvez já era. Mas se estiver vendo antes, por favor, preencha lá. Nós queremos te conhecer melhor, beleza? Obrigado a você que esteve em mais um vídeo com a gente aqui. E a gente se vê nos próximos, seus mal acabados. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.